Torcedor palmeirense, segure-se na cadeira, porque o que vou trazer hoje é daquelas notícias que viram de cabeça para baixo tudo o que você pensava sobre o futuro do Verdão. Antes de revelar cada detalhe dessa bomba, já faço aquele pedido especial. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like, porque o que você vai ouvir aqui não está em qualquer lugar. Só quem está conectado com a gente fica por dentro do que realmente acontece nos bastidores do Palmeiras. E olha, não vá embora. O que vamos contar hoje mexeu profundamente com a torcida, explodiu nas redes sociais e deixou até os rivais em choque. Há informações quentíssimas que não são reveladas nos primeiros minutos, e eu garanto, quanto mais você ficar, mais curioso vai ficar. Só posso adiantar que o Palmeiras, sim, abriu o cofre como nunca antes, e isso pode mudar para sempre o rumo do futebol brasileiro. O início do pacotão milionário. Tudo começou de forma tímida, com rumores aqui e ali. A torcida não acreditava que a diretoria teria coragem de investir tanto em uma única temporada. Mas a confirmação veio. O Palmeiras está chegando na casa de 95 milhões de euros em reforços, mais de 606 milhões de reais. Para você ter uma ideia, isso não é apenas um investimento qualquer. É praticamente uma revolução financeira dentro do futebol nacional. Entre os nomes contratados, o que mais repercutiu nas últimas horas foi o do goleiro Carlos Miguel, ex-Nottingham Forest. O arqueiro chega por 5,5 milhões de euros, cerca de 35 milhões de reais. Parece pouco em comparação ao resto, mas faz parte de uma engrenagem gigantesca que coloca o Verdão como protagonista absoluto no mercado. A guerra dos bastidores. Mas por que o Palmeiras está gastando tanto? Essa é a pergunta que todo mundo faz. E a resposta pode estar em uma batalha silenciosa nos bastidores. Não é só futebol, é disputa de poder, visibilidade e prestígio. Para entender isso, precisamos olhar para os rivais diretos. O Botafogo, mesmo envolvido em uma confusão administrativa entre John Testor e a Eagle Futebol, já torrou 112 milhões de euros em 2025. Isso dá mais de 714 milhões de reais. Sim, o Botafogo foi o clube que mais investiu até aqui. E qual é a resposta do Palmeiras? Simples. Gastar pesado, montar um elenco de estrelas e mostrar quem manda de verdade no futebol brasileiro. E o Flamengo? O rubro-negro carioca, que sempre foi protagonista, está em terceiro, com apenas 48,5 milhões de euros investidos, 309 milhões de reais. É um valor alto, mas que parece pequeno quando comparado ao que Palmeiras e Botafogo colocaram na mesa. Estamos falando de uma guerra de gigantes que pode redefinir a hierarquia do futebol nacional. O jogador mais caro da história. Se o investimento de 606 milhões de reais já é impressionante, imagine quando lembramos que o jogador mais caro da história do Brasileirão agora veste verde e branco. Sim, estamos falando de Vitor Roque, contratado por nada menos que 25,5 milhões de euros, 162,7 milhões de reais. Uma contratação desse porte não é apenas para jogar bola. É um recado. É o Palmeiras mostrando que está disposto a tudo para se consolidar como o maior clube da América. Esse movimento mexeu com todo o mercado. A torcida enlouqueceu, os rivais ficaram sem reação, e os especialistas afirmam: o futebol brasileiro nunca mais será o mesmo depois dessa janela. Um futuro de glórias ou um risco gigantesco. Mas nem tudo são flores. Se por um lado o torcedor vibra com os reforços, por outro existe uma pergunta que não sai da cabeça. Será que todo esse investimento vai dar retorno dentro de campo? Por que gastar não garante títulos? E é justamente esse ponto que cria um suspense gigantesco. O que acontecerá se o Palmeiras, mesmo com esse pacotão, não levantar as taças que a torcida espera? Alguns críticos dizem que o clube está assumindo riscos financeiros desnecessários. Outros afirmam que é o caminho natural de quem quer se manter no topo. Mas a verdade é que ninguém sabe como essa história vai terminar. E é justamente isso que faz cada capítulo ser ainda mais emocionante. O impacto na torcida e no futebol brasileiro. Torcedores do Palmeiras já comemoram como se os títulos estivessem garantidos. As arquibancadas estão em êxtase. As redes sociais não param. E a sensação é de que algo histórico está acontecendo. Afinal, quando se fala em mais de 606 milhões de reais em reforços, não dá para encarar isso como uma simples temporada. É um divisor de águas. E não é só a torcida palmeirense que sente isso. A imprensa internacional também começa a olhar para o Brasil com outros olhos. Afinal, qual campeonato fora da Europa consegue reunir cifras tão altas em apenas 2 clubes?
Palmeiras e Botafogo já somam mais de 1,32 bilhão de reais em contratações. É algo impensável até pouco tempo atrás. O segredo nos bastidores. Mas há algo que quase ninguém comenta. Por trás desse pacotão, existem negociações sigilosas, estratégias calculadas e até alianças surpreendentes. O Palmeiras não está apenas comprando jogadores. Está montando um verdadeiro projeto de hegemonia. E se esse plano der certo, prepare-se. Poderemos estar diante de uma era de domínio palmeirense jamais vista. Conclusão. E agora eu te pergunto. Será que esse investimento milionário vai transformar o Palmeiras em uma máquina de títulos ou será lembrado como uma aposta arriscada que não deu certo? Só o tempo vai dizer, mas uma coisa é certa. Estamos diante de um dos momentos mais marcantes da história do clube. Então, torcedor, não perca nenhuma atualização. Se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber, na sua opinião, o Palmeiras está no caminho certo ou está exagerando nos gastos? Sua voz é fundamental nesse debate que vai agitar o futebol brasileiro por muito tempo.